Se você já começou a vender seu produto ou serviço no universo online, já descobriu que ele tem muitas particularidades. Mas você sabe qual é o caminho que se faz de um estranho até se tornar um cliente no universo online? Pois é, ele existe e se você ainda não está levando todos os passos em consideração, certamente está cometendo erros que poderiam estar te trazendo resultados muito maiores. Então, vem saber tudo sobre esse passo a passo da jornada de compra do cliente no universo online. A aula de hoje é uma daquelas que, se eu tivesse dinheiro para comprar esse tipo de informação, eu pagava. Se liga só que é uma informação super estratégica e que vai fazer toda a diferença na definição do seu negócio e de como divulgar. Você sabia que existe uma jornada de compra ou jornada de venda online? Uma forma de como as coisas devem ser feitas para que você consiga sucesso nas horas certas das decisões de um consumidor. Então, eu escolhi aqui um gráfico, um desses gráficos já prontos, e a gente vai falar um pouco sobre ele e sobre alguns outros que eu selecionei para a gente falar hoje. Todas as pessoas, elas passam por um passo a passo na hora de fazer a compra, na hora de tomar a decisão sobre quando, o que e como comprar. A primeira parte dessa etapa é a parte de aprendizado e descoberta. O que isso quer dizer? Nesse momento, a pessoa está gerando interesse por aquele tema. Então, é nesse momento que, por exemplo, as redes sociais elas têm grande influência, porque a pessoa ela ainda não sabe que precisa ou não é um produto que ela fez uma pré-decisão de compra. Ela está começando a gerar interesse por aquele tema. E aí, quando a gente fala que as redes sociais elas têm um grande papel de informação e que o conteúdo é rei, tem a ver com esse momento do aprendizado descoberta, porque você pode ensinar, envolver, falar sobre as dores do público que você está atendendo enquanto tema. Então, você define o público-alvo e persona, que foi tema de um dos nossos vídeos anteriores, que a gente até ensinou a ver os relatórios do Instagram. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhadinha, tá tanto no nosso IGTV quanto no YouTube. E depois que você tem esse desenho desse público-alvo e dessa persona, você precisa saber quais são as dores desse público-alvo e dessa persona para que você gere conteúdo relevante, ou seja, para que você gere informações que esse público pode se interessar. E aí a gente está trabalhando exatamente nesse momento da primeira etapa, que é o de aprendizado e descoberta e interesse pelo tema. Se você consegue fazer a leitura correta do seu público e saber quais são as dores que esse público gera, a gente consegue gerar interesse pelo tema ao qual ele vai se dedicar para poder ler e interagir. Num segundo momento, ele faz o reconhecimento do problema. Então, ele começa a buscar informações sobre esse produto ou serviço. Então, veja bem, primeiro ele nem havia gerado ainda interesse de compra, ele está se interessando pelo tema. Então, redes sociais, blog, YouTube, eles têm importante função nessa primeira etapa da venda online, porque você está conversando com a dor desse público. E ele já gerou interesse pelo tema, ele já interagiu com aquela questão e agora ele começa a buscar informações sobre o produto ou serviço. Nesse momento, os anúncios do Google, por exemplo, eles têm um papel preponderante, porque se a pessoa já decidiu que aquele tema gerou interesse e ela quer saber um pouco mais sobre o produto ou serviço, o Google tem que estar ali já mostrando a sua marca como uma das primeiras quando ela fizer a pesquisa sobre aquele produto ou serviço. Aqui também, se você tem um site super relevante de venda, em que você cadastra de forma correta produtos e serviços com descrições, tem grande chance de você aparecer, mesmo que organicamente, quando a pessoa estiver fazendo a busca por informações sobre produto ou serviço. YouTube também tem papel relevante. Quantas vezes, antes de fazer a compra de um produto, você foi lá pesquisar
opiniões sobre aquele produto, como de fato aquele produto funcionava, e você buscou essas informações no YouTube. O blog também tem papel relevante no sentido de que ele pode ensinar sobre esse conteúdo. Aí no terceiro processo desse passo a passo, dessa etapa, é que você começa a considerar a solução. E aí você começa a buscar especificações do produto ou serviço e da empresa. Então é aqui que a descrição da sua empresa tem que estar impecável, que se você tiver relatos das pessoas que já compraram, vai fazer muito sentido, porque você começa a ter outras pessoas falando sobre o seu produto ou serviço, o que traz autoridade e relevância social, que são 2 gatilhos que despertam na gente a vontade da compra. Então, você começa a considerar a solução que você passou pelo interesse e pelas informações. E aí, essas especificações, elas têm que estar muito claras e muito bem feitas, para que você não perca esse cliente nessa terceira etapa, que é a etapa da consideração. E aí sim é que se toma a decisão de compra e faz a escolha da solução. É aqui, por exemplo, que você deve vender o seu produto. É na hora que o cliente fez a decisão de compra. É nesse momento, por exemplo, que é uma ótima estratégia você utilizar os anúncios de remarketing. Anunciar para quem já clicou no seu site ou para quem já visualizou o vídeo daquele serviço que você está oferecendo, para que nesse momento da decisão de compra ele tenha acesso à sua marca novamente. Então vamos rever. Nesse primeiro momento, você está num momento de atração, você está trazendo o público para a sua marca. Então, antes desse momento de atração, tanto o serviço quanto o produto, quanto a sua marca, eles eram desconhecidos a esse público. E aí você precisa atraí-los para a sua marca, para o produto ou serviço que você está oferecendo. E aí, quais são os melhores canais para que você faça essa comunicação de forma efetiva? Aquilo que a gente disse, blog, redes sociais e até palavras-chave. Porque se a pessoa já passou pela fase de consideração, ela já sabe o que ela está buscando. E aí as palavras-chave funcionam bem. Mas quando a pessoa ainda está na fase de consideração, ela ainda nem reconhece aquele produto ou serviço que está sendo oferecido, o blog e as redes sociais são os melhores canais. Aí você pula para a fase de conversão. E aí quem era desconhecido passa a ser visitante do seu site. Ou a pessoa que visualizou os seus vídeos, que você está fazendo uma estratégia de divulgação através de vídeos. E aí você precisa converter esses visitantes em leads, ou seja, você precisa ter os dados desses visitantes. E aí os anúncios são ótimos nesse momento. E aí você pode fazer landing pages para fazer formulários, os botõezinhos de call to action, que são aqueles botões que nos incentivam a tomar a decisão de clicar para, por exemplo, falar através do WhatsApp. E aqui as landing pages, que foi o que a gente falou, que são páginas que geram formulários. Por que se deve fazer isso tudo? Porque o que você quer é ter os dados daquela pessoa para a hora do fechamento você já ter uma comunicação direcionada. E aí eles passam do desconhecido ao visitante, do visitante ao lead. E aí, tá na hora do fechamento. Aí você vai fechar esses clientes com ações de e-mail marketing, de workflow, que é quando esse visitante lead caiu na sua área comercial e a área comercial precisa fazer a parte da venda. Então, o cliente sai de desconhecido a visitante, de visitante a lead, de lead a cliente. E aí, você trabalha o encantamento com pesquisas, aí você pode mandar um e-mail de pesquisas, pode fazer através do WhatsApp, através da própria ligação, conteúdo dinâmico, monitoramento desse cliente para que ele comece a ser promotor da sua marca. Então, olha que bacana, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente tem a fase da aprendizagem e descoberta, reconhecimento do problema, consideração da solução e decisão da compra. Assim como a gente tem a fase da atração, da conversão, do fechamento e do encantamento. Os 2 gráficos falam da mesma questão. Um levanta em consideração alguns pontos e o outro outros pontos. E aí, olha só, primeira pessoa então gera, para a gente fechar, a consciência
sobre aquele assunto, produto ou serviço. E aí, voltando ao que a gente falou inicialmente, aqui é a hora dos blogs, do YouTube, das redes sociais, Instagram, Facebook, gerarem bastante desejo e informação. Então, quando a gente fala que você não deve utilizar redes sociais só para venda de produtos ou serviços, é que nesse momento da consciência, o que você está vendendo é conteúdo. Aí você cai na fase de pesquisa. E é aí que, por exemplo, os anúncios do Google, os vídeos do YouTube informativos sobre produto, os textos de blog, eles têm grande relevância. Daí você vai para a fase de comparação. E é aqui que o seu canal de venda tem que estar muito bem feito, seja ele no site, o atendimento por WhatsApp, o atendimento por telefone, a sua marca está em comparação com outras. Daí a decisão de compra e a sua possibilidade de fazer a retenção do cliente. É muito importante a gente ter bem claro essas etapas para a gente saber como trabalhar em cada uma delas. Então, primeiro a gente reconhece o público e as dores desse público, dessa persona. Aí a gente gera conteúdo que vai ser de fato relevante, que vai gerar a consciência, o envolvimento. Através dessa consciência, desse envolvimento, começa o momento de pesquisa. É aí que o seu blog, suas matérias de YouTube, a descrição do seu produto ou serviço, o seu atendimento tem que estar perfeito. Quando entra na fase da comparação, a sua marca já está páreo com outra. É hora de estar tudo muito perfeito para você ir para o fechamento e para a venda. E depois é só trabalhar a retenção, para que aquele cliente se torne promotor da sua marca e quem sabe ele não seja até um cliente que vai fazer uma recompra do seu produto ou serviço. E aí, conta pra gente, você tem pensado nessas etapas na hora de fazer o planejamento estratégico da sua marca, tanto para as redes sociais como para todos os outros canais? Continue acompanhando a gente, porque uma vez por semana a gente tem um conteúdo super relevante para você, seja no IGTV ou no nosso canal do YouTube. Lembre-se de se inscrever para receber semanalmente esse conteúdo gratuito. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, toda semana tem videoaula gratuita para você, tanto no IGTV, lá do nosso Instagram, @likecomunicação, como aqui no YouTube. Não se esqueça de inscrever e ativar as notificações para ser o primeiro a ficar sabendo de todas as novidades.